Boa noite, irmãos. Graças e paz, tudo bem? Privilégio muito grande estar aqui de novo, né? Bom saber que tem o caso em São José dos Campos, né? Que a Dina vem mais cedo tomar café, comer bolo, essas coisas tudo, né? É só ficar pregando, não está dando certo, não. Queremos comer também uma coisinha que tiver por aí. Brincadeiras à parte, irmãos, graças a Deus, né? Poder estar aqui hoje, novamente. Pedido do Kleber, da Cris também, sobre a orientação do Cristiano, que é nosso pai espiritual em comum, né? Então, muito feliz de estar aqui de novo. Está comigo hoje também Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, fica de pé, irmão, para as pessoas verem que Jesus é bom, aleluia. Esse rapaz é casado, é um dos mestres lá também da Petra. Enfim, né, irmãos? Trouxe ele aí para ver se hoje ele aceita Jesus e se converte. Amém? Hoje então se inicia aqui na casa uma série de ministrações nas quartas-feiras, né? Principiando de hoje, lógico, sobre a realidade dos 5 ministérios, a realidade do novo pacto e como isso é importante, né? Muito mais até que importante, digo até vital. Amém? E para que nós comecemos já, né? Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, por favor. Em João capítulo 8, versículo 32. Essa com certeza é uma revelação que você nunca ouviu. João 8, 32. Amém? Quem encontrou, diga amém. Está escrito o que? Eu vou nem falar, irmão. Está escrito o que aí? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Para fazer um contexto aí com esse texto, um outro texto também que você nunca viu é João, por favor, abre sua Bíblia, João 14, 6. Amém? João 8, 32 e João 14, 6. Alguém pode já ler? Essa também você não sabia, né? Está escrito o que aí, irmão? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, irmãos? Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Te damos graças nessa noite e te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a Tua vontade. Que a nossa mente, ó Deus, seja iluminada, para que nós possamos compreender a Tua vontade e a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória. Veja bem, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um pouco adiante nesse texto ali, no verso 36, você vai ver que assim, se verdadeiramente o Filho vos libertar, então vocês serão livres. Muitas pessoas ainda pensam que conhecer a verdade é conhecer a Bíblia. Quanto mais você conhece a Bíblia, então quanto mais você conhece a verdade. É muito mais profundo do que isso. Amém? Porque a verdade, irmão, ela não é um conceito de certo e errado. Amém? Você pode escrever numa lousa borracha com X e está errado, certo? Mas não é pecado, por exemplo. Então as pessoas confundem as coisas. Erro. Uma coisa é um erro, outra coisa é uma limitação e outra coisa é um pecado. Só para você ter uma base. Tá? Então, verdade não são conceitos humanos. Verdade não é o que você gostaria que fosse. Verdade não é o que você pensa que é. Verdade é uma pessoa pré-estabelecida. O que é isso? É o próprio Jesus. Jesus não falou assim, eu vim contar uma verdade, eu vim dizer uma verdade. Ele falou, eu sou a verdade. É diferente. Quantos me entendem aqui? Amém? Então, partindo disso, para nós que estamos em Cristo, nós passamos a viver na verdade. Mas antes disso acontecer, lá no princípio, né, quando Deus nos criou e depois formou no pó da terra, a Bíblia diz lá em Gênesis 1, 2, depois no 3, que Deus cria o homem dentro dele, depois ele forma o homem do pó da terra, e depois dá um sono profundo a Adão, e depois tira dele a Eva, amém?
Todos conhecem isso. E a Bíblia diz claramente que havia duas árvores principais no jardim do Éden. Uma é a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali, queridos, na verdade estão duas maneiras de se viver. Ali estão duas maneiras de se compreender tudo. Amém? Quantos podem entender? E você sabe muito bem da história, né? Que os nossos pais, segundo a carne, escolheram, então, se alimentar do quê? De conhecimento próprio. Porque parece assim, né? Uma árvore da vida, parece que ela não tem nada. Não, irmão. O verdadeiro conhecimento é a vida. É a vida de Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quem comesse da árvore da vida estaria comendo e se alimentando de quem? Do próprio Cristo, da própria verdade. Ele não iria viver mais de conceitos próprios. Ao se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam se alimentando do quê? De independência. Eles estavam declarando que eles não precisavam seguir debaixo da orientação do Senhor. Amém? Porque eles eram inteligentes. Eles tinham a cabeça boa. Então vamos decidir umas coisas aí, vamos fazer umas coisas e vai dar tudo certo. Você sabe no que deu, né, irmãos? Você sabe no que deu. Porque o bem e o mal que eles conheceram, sabe qual foi? Que o bem estava com Deus e que o mal foi o que eles fizeram. E outra coisa, o bem e o mal, né? Você pensa, a árvore do conhecimento do bem e do mal, então significa que tem uma coisa boa. Não, irmão. O bem da árvore é segundo ela mesma. O bem da árvore é um bem segundo si mesmo. Então, tanto o bem quanto o mal, na verdade, são maus perante Deus. Porque esse é outro engano tremendo que os seres humanos vivem. Porque ele faz coisas boas, ele acha que aquilo ali é de Deus, porque tudo que é bom vem de Deus. Não, irmão, os seres humanos fazem coisas boas que não vêm de Deus. Porque o bom, segundo Deus, dá para Cristo, e o bom, segundo o homem, dá para ele mesmo. Vocês podem me entender isso aqui? Por isso que é morte. Alguém que já foi espírita na vida? Alguém que foi espírita, conhece doutrina espírita? Ninguém? Você conhece, então você sabe. Doutrina espírita, basicamente, tá? Eu não vou falar sobre isso. Basicamente, ela é fundamentada em caridade e amor. Tá? Então, se você for olhar por esse prisma, o que os espíritas fazem de bondade, de benefícios ao próximo, envergonharia talvez muitas igrejas cristãs. Eles têm hospitais, eles fazem tudo de bom para os outros. Só que enquanto eles dão cesta básica, dão enxoval para a mamãe, tratamento dentário para o papai, eles também querem dar passe. Então, é como se eu beneficiasse a sua vida enquanto eu tiro de você a salvação. O que você acha, irmão? Aí você cai lá naquilo que Jesus fala em Mateus 4, Lucas 4. Não é só de pão que vive o homem. Nós não estamos aqui por causa de cesta básica, irmão. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Amém? Então está lá, está dando cesta básica para todo mundo. E todo mundo está feliz. Mas Jesus lá não é o Senhor. Jesus lá não é Salvador, ele é um espírito evoluído. Aí, irmão, é um abismo chamando o outro. Mas você já entendeu a diferença? Eu posso estar sendo bondoso para com você e terrivelmente satânico e maldoso. Por quê? Porque eu estou tirando a doutrina, o conhecimento de Cristo de você enquanto eu te dou coisas. Quantos estão entendendo? É igual a pequena história do peru de Natal, né, irmão? O homem foi numa loja de aves, comprou um peru de Natal, mas ele era pequenininho. Aí levou, tirou lá da gaiola, chegou na casa dele, fez um viveiro, dá a ração, colocou a lâmpada para esquentar ele, fez um viveiro grande, botou uma areia lá para ele ficar. Mas aquele peru ficou maravilhado. Todo dia ele pensava, eu estou no céu. Olha meu dono, tem um homem melhor que ele? Não tem, me dá comida todo dia. Ele me dá água fresca todo dia. Olha a casa que ele fez só para mim. Ele foi crescendo. Até o dia, irmão, que chegou dezembro, mês de dezembro. Aí a portinha do viveiro abriu e o dono dele veio assim na direção dele, assim, ó, com uma faca aqui, ó. Por quê? Toda aquela alimentação,
todo aquele cuidado e todo aquele carinho era para engordar, para matança. Quantos estão entendendo? Então não se iluda com esse negócio, não. Mas é só para ilustrar para você que existem duas maneiras de se viver. Mentira, irmão, não é uma coisa que alguém conta. Eu contei uma mentira. Falei que fui na padaria, mas não fui na padaria, fui no mercadinho. Que mentira. E outros crentes estão dizendo assim: eu abandonei a mentira, eu não conto mais mentira para o outro. Porque ele pensa que mentira é uma coisa que você conta ou não conta. Não, irmão, mentira é muito mais profundo que isso. Mentira é uma maneira de viver. Então você pode estar dentro de um prédio dedicado à igreja como esse e estar vivendo na mentira até agora. Eu não tenho nada a ver com isso. Quer ver? Talvez você é uma pessoa que não conta mais mentiras para os outros, mas vive contando mentira para você mesmo. Tem gente que fica contando mentira para ele e é mentira, do mesmo jeito. Mas eu não estou contando. Você quer ver uma? Quer ver uma mentira que você gosta? Eu não vou conseguir. Isso não vai dar certo. Deus não me ama. E coisas dessa natureza. Isso aqui não é para mim, não. Está vendo como é que você está contando mentira para você dentro da sua cabeça? A Bíblia diz, irmão, tanta coisa sobre nós, que nós somos um povo abençoado, mais que vencedor, que Deus te ama, que você é filho, e você olha para as coisas dessa vida, mas isso aí não é para mim, não, eu não sou nem inteligente, isso aí eu sou muito burro, isso que eu estou falando, você está contando mentira para você mesmo. Mentira como um óculos, pelo qual você vê tudo, ou seja, toda a sua realidade é distorcida. Por quê? Porque você vê através da mentira. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? Então a palavra de Deus está dizendo uma coisa, X. Aí você lê a palavra, mas eu não sei, viu? Eu não sei, eu sei que a palavra de Deus diz isso, mas sabe, como se eu sentisse que não é para mim, está vendo? Você não crê em Deus, você crê na mentira. Tem gente que tem fé na mentira, irmão. Eu que estou falando isso, o que isso tem a ver com o fundamento dos 5 ministérios? Tudo. Sabe por que vocês estão aqui essa noite? Sabe por que nasceu a MEG e tudo isso que Deus tem feito aqui em vocês e através de vocês? A MEG é justamente, Deus, irmãos, uma resposta verdadeira de Deus a toda a estrutura de mentira que você viveu na sua vida, inclusive dentro das igrejas. Quantos estão comigo aqui? E não é porque você é evangélico, esse troço todo, que você está nadando na verdade. Não, você pode estar dentro de uma religião, dentro de um sistema religioso. A Bíblia chama isso de Babilônia. Tem cara de igreja, música de igreja, bandeira de igreja, cor de igreja, endereço de igreja, é tudo de igreja, irmão. Mas ele não é a igreja de Cristo. Ele é a igreja do Kleber. É a igreja do Cris. E nós não estamos aqui para morrer e levar a verdade. Não, estamos aqui para criar uma atmosfera onde eu sou Deus, onde sou eu que mando. Então, você pode entender o que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Então, quando você, para entender tudo que eu tenho para falar, você tem que sair fora da estrutura da mentira, de toda a estrutura de mentira. Não é alguma, é toda. Sabe, o que significa isso? É chegar nessa noite ou nesse dia, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero mais viver enganado pela religião. Eu não quero trocar de religião. O que você era, irmão? Eu era daquela religião e agora eu sou dessa religião. Para que sim. Você está se enganando de novo. Tem gente que pensa que a igreja de Cristo é uma igreja católica, que eu sou um padre diferente, por aí vai. Tem gente que ainda olha para a Santa Ceia e ainda pensa que é um dia que você tem que vir triste para ver se pecou ou não, e vai tomar ou não vai, está vendo? Você ainda está com o pé atolado no negócio. Não é nada, a Santa Ceia não tem nada a ver com isso. Será que eu batizo ou será que eu não batizo? Irmão, você só vai descer as águas do batismo se Jesus já te pegou por dentro, senão você vai tomar banho no rio aí. Espera vir o verão pelo menos, porque daí você passa menos frio. Talvez a grande maioria das coisas que você chama de fé nunca foi fé, mas você, escute, você tem fé na crença que aquilo é fé. Mas é mais perdido que segue em tiroteio, como diz a minha avó. Está mais perdido que...
Existe uma grandiosa diferença entre fé e crença. Por exemplo, crença. Eu creio que tem Deus. Eu creio em Deus, creio. Mas eu não vivo segundo Ele. Então é crença, não é fé. Fé é um relacionamento, é uma base relacional. Primeiro você conhece Deus, depois você passa a confiar em Deus. Por que muitas pessoas não conseguem confiar em Deus? Porque você não conhece. O dia que você conhecer Deus, acabou o problema, irmão. Por exemplo, em momentos como esse de dízimos e ofertas, não é um momento de festa, é um momento de confiar. Só que você não faz, que você não confia que Deus é poderoso para cumprir a palavra que Ele disse a respeito dessas coisas. Você tem medo de faltar, aquelas coisas todas, né? E a gente não faz. E por que a gente não faz? Porque a gente não confia em quem falou. E você jamais vai conseguir confiar, porque você não conhece. Dedique-se a conhecer a Deus de verdade, e a confiança, ela se instala no seu coração. Quantos estão entendendo? Diante disso, Deus é um Deus de modelos. Por toda a Bíblia, irmão, você vai ver Deus estabelecendo modelos. Desde o antigo pacto ao novo pacto, Deus é um Deus de modelo. Deus trabalha com modelos. Por exemplo, você sabe aqui, com certeza já foi ensinado isso e é dito isso. Todos os livros, toda a história do antigo pacto, que vai de Gênesis ao Evangelho de João, amém, irmão? Novo pacto é Atos capítulo 1 para frente, viu? O que se chama de Novo Testamento deveria começar de Atos capítulo 1 para frente. Mas isso aí é para outro dia. Tudo aquilo ali eram sombras das coisas que viriam. O que são sombras? Eram modelos. Deus provia modelos para revelar uma realidade que ainda não estava manifestada. Qual era a realidade que deveria ser manifestada? Jesus Cristo. Então você vai ver a história, por exemplo, de Moisés, vai ver a história de José, filho de Jacó, dos patriarcas, toda aquela história do antigo pacto. Aqueles homens realmente viveram o tempo de Deus na vida deles, mas eles eram o quê? Figuras de Cristo. Eles apontavam para Cristo. Então, por exemplo, você vai ver um homem chamado Noé. Todo mundo conhece a história de Noé e da sua arca, né, irmão? Quando Noé foi construir a arca, ele não falou, vamos construir um barco aqui, uma canoa, vamos construir uma lancha, um jet ski. Não. Deus fala com Noé e dá as medidas, o tipo da arca, o tipo da madeira. Irmão, Deus é meticuloso. Quantos estão entendendo? Deus é detalhista. Eu quero que você faça assim, 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 assim. Deus vai dar o tipo da madeira, irmão. Você não podia, vamos pegar uma árvore. Ele, não, é essa madeira aqui, ó. Aí você pensa, para quê? Antes eu ficava me perguntando, para quê? Por que não pegou um caibro? Por que não pegar aquela madeira? Sabe por quê? Porque até o tipo da madeira revelava Cristo. Tudo revela Cristo. Tudo. E aí está lá a arca, né? De Noé. E você vai ler depois o apóstolo Paulo falando que na arca de Noé todos foram batizados. Batizado? Como que foi batizado? Não tinha nem batismo. Que história é essa? Que no Mar Vermelho, quando eles passaram no Mar Vermelho, não passaram porque Deus queria, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Quero fazer uma coisa bem forte. Vou abrir o mar, não. Isso aí não. Deus estava prefigurando o nosso batismo. O apóstolo Paulo fala assim, você não sabe que todos foram batizados na nuvem? Você não sabe que toda hora, a hora que eles atravessaram a pé seco pelo meio do Mar Vermelho, aquilo ali era o batismo. É esse batismo que você batiza hoje, você pensa, isso aqui nada a ver, não sei. Aquilo lá eram modelos do céu para eles realizarem e ensinarem o povo. O que Deus estava trazendo? Deus é um Deus de modelo. Deus deu um modelo perfeito da arca, ele foi lá e construiu. Deus depois mandou Moisés subir no monte e deu as instruções exatas para Moisés construir o tabernáculo. Depois você lê, as instruções são exatas, é até cansativo. O pano é esse pano, é dessa cor, a madeira é essa, é tanto de prata, o ouro, não é pegar ouro qualquer não, é esse ouro aqui, vocês vão bater, sabe, é tudo meticulosamente feito. E o tabernáculo é uma visão de quem? De Cristo, da nossa vida. Irmão, é maravilhoso.
mas é tudo na medida de Deus. E ele pegou e foi lá e fez. Aí chega a nossa vez. Deus dá um modelo da igreja e cada um inventa uma. Eu não gostei desse modelo, não. Eu vou fazer uma para mim. Ué, irmão, faz, ué. Você quer fazer uma igreja para você, é coisa mais fácil, abrir um CNPJ, alugar um galpão e botar nego dentro. Mas se é de Jesus, é outra coisa. Porque a igreja de Cristo não é minha. Estava dando aula ontem lá. Irmão, uma coisa é a congregação reunida aqui, outra coisa é a igreja. A igreja é a união de todos os cristãos do mundo inteiro em Cristo. E não é a MEG, não é a Petra, não é o sonho de Deus. Essas são congregações da igreja. São os ajuntamentos em cada cidade, em cada lugar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas quando fala de igreja, é uma só. Então eu não posso estabelecer aqui uma coisa, lá em Pinda eu estabeleço outro, Campo Jordão eu estabeleço outro, e como em Ubatuba também quero abrir uma, vai ser a igreja de praia. Não existe essas coisas, irmão. Vocês podem me entender. A igreja é uma só. Ela vem de Cristo. A igreja nasceu de Jesus, irmão. Quando Jesus nasceu pequenininho como homem da Maria, a igreja já estava dentro dele. Vocês podem entender isso aqui? Então, se existe modelo para tudo, também existe o modelo da igreja. E qual é esse modelo? Onde que a gente acha isso? E agora? O que nós vamos fazer? Irmão, sem entender o modelo de Cristo para a igreja, você constrói e edifica coisa que tem o seu nome, a sua cara e o seu jeito, e aí você também vai ter que dar conta disso aí. Porque todo aquele, irmão, que decide pela independência, ou seja, não se estabelecer debaixo da ordem de Cristo, do comando de Cristo, você está por sua conta. E quando você decide estar por sua conta, quando chegar a luta com os demônios, você também dá um jeito nesses bichos sozinho. Então, vem Cristo e traz a igreja. Mas assim como foi no início, Jesus também fez, entra em Mateus capítulo 16, já está dizendo assim, né? Jesus chama os discípulos. Jesus chama os discípulos, gente, não é gente do mundo não. E faz a pergunta para os discípulos: gente, quem as pessoas aí fora estão dizendo que eu sou? Ah, o senhor estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o senhor é um dos profetas. Ah, tá bom. O mundo sempre tem uma opinião sobre a igreja. Inclusive, irmão, olha aqui, ó. Eu estava vendo o Marco Vinícius conversando sobre isso aí no carro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, embasado em tanta coisa que eu já fiz, já falei na minha vida. E talvez, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já entrou nesse cano. Conhecer a Cristo é conhecer a igreja. Cristo e a igreja são indivisíveis. Um dos nomes da igreja, sabe qual que é? O corpo de... Congregar na igreja é congregar em quem? Em Cristo. Quando você olha o texto do novo pacto que Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, a partir do verso 23, quando ele fala de marido e mulher, não, ele não está falando de marido e mulher, ele está falando daquelas frases bonitas que a gente coloca no convite de casamento, não. Lá no versículo 32, ele está falando assim, ó, tudo que eu falar agora é sobre Cristo e a igreja. Aí ele começa: mulheres, sejam submissas ao vosso marido como a igreja. E é importante, irmão, você entender o tempo verbal da frase. E ele diz assim, ó, e assim como a igreja está sujeita a Cristo. Ela não estará, e não é ela esteve, ela está. O que significa isso? Presente contínuo. Para você verdadeiramente dizer que é a igreja, você tem que andar debaixo do amor a Deus. E o amor que Deus conhece se chama obediência. A gente dança na igreja, a gente canta, a gente pega a bandeira, dá piroleta na parede, ora em língua, louvado seja Deus. Essas são expressões de amor.
O amor, escute, irmão, o amor que Deus compreende se chama obediência. Jesus disse: se me amais, o quê? Guardarei os meus. Não é dizer que, eu te amo, Jesus. Irmãos, eu sei que é bonito, amém? Mas vamos além, vamos àquilo que é sublime, vamos sair da nossa vida, que hoje é quarta-feira. Deixa Deus pegar você e levar para as coisas mais altas, amém? É muito bonito alguém, eu estou chorando aqui agora, eu te amo, Jesus. É bonito, a gente até se emociona com a emoção do outro. Mas o amor que Deus entende se chama obediência. E a igreja está sujeita a Cristo. Você pode estar aqui congregado e não ser igreja. Porque igreja é um ser e é um estar. Igreja é algo que você é e é um lugar onde você está. Que lugar é esse que você está? Em Cristo. Um modelo perfeito. Quando está lá escrito, ele fala, sabe o que Jesus fala da igreja, irmão? Sabe o que o Espírito fala da igreja? Que Jesus trabalha na igreja assim, para apresentá-la a si mesmo como igreja perfeita, santa, sem ruga, sem mácula, linda, maravilhosa. Aí as pessoas chegam, nossa, a igreja sabe como é que é, né, irmão? Você sabe, a igreja está cheia de problemas, a igreja está prostituída, a igreja está caída. Não, que ele está falando de quem? Está falando de quem, irmão? De onde você arrumou isso? Você está confundindo a igreja com pessoas que congregam e ainda não se decidiram por Cristo. Tá, você está confundindo. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma coisa é você virar a congregação e notar que pessoas que ainda não se renderam plenamente ao senhorio de Jesus dão problema, tem problema e faz acontecer problema. Isso é uma coisa. Quantos estão comigo aqui? E outra são pessoas que Jesus santificou, preparou e está com pleno senhorio em cima delas. Porque senão não faz sentido o que você lê. Lá está assim, se te ferirem numa face, dá outra. Ore pelos seus inimigos, ame essas pessoas. Aí você pensa, é legal, Jesus escreveu, Jesus falou, né? É bonito que Jesus falou. Mas você sabe, né, gente? Isso é impossível. Se você ouve alguém falar isso, ele está falando de mentira. Porque Deus não é mentiroso, amém, irmão? Deus não mente, Deus não volta atrás. Se está escrito aqui, irmão, é possível. Acontece que a gente está brincando de igreja. Você desenhou um modelo para você na sua cabeça. A Bíblia diz que haveriam falsos cristos que enganariam a muitos. Mas isso aqui já existe. Não é um monte de gente que chega aqui, eu sou Jesus, vim pregar aqui hoje, eu mesmo sou Jesus, o Henrique Cristo. Não é isso não, irmão. Não é isso. Os falsos cristos existem dentro da sua mente. Os falsos cristos são criações nossas, projeções nossas de Jesus. Então, eu posso dizer para você tranquilamente que muitas pessoas têm o seu Jesus particular. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque ele não é o Jesus da Bíblia, ele não é o Jesus da igreja, ele é o meu. Então, dentro de uma mesma congregação, podem ter jovens que estão em relacionamento sexual, que a Bíblia, a palavra de Jesus falou, isso é para dentro do casamento, e eles estão vivendo isso, está numa boa, e crê, chora, vem na igreja, dá dinheiro, ele está achando que ele está abafando, mas ele está fora. Não, mas Jesus me ama. Jesus te ama, mas você não ama ele. Eu amo sim, não, mas por que você não obedece a ele? Por que você faz dos seus membros de meretriz? Quantos estão comigo? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Casados, né? Amém. Você é casado, tem lá seu marido, tem sua esposa, amém? Vamos fazer uma coisa hipotética aqui, rapidinho. Vem o seu marido no final da tarde, olha, amor, a gente está casado há quanto tempo? 10 anos, tá bom. Então, se eu quero falar uma coisa para você, tem uma moça aqui no final da rua aqui, você sabe que eu vivo com você, né, amor? Sei. Você sabe que o dinheiro que eu ganho no trabalho é aqui em casa, né, amor? Sei.
Você sabe que nós somos família, né, amor? Esses filhos aqui é nosso, né, amor? Mas eu só queria dizer para você que assim, todo dia que eu passo a tarde aqui, assim, umas 2 vezes por semana, eu passo lá e dou um beijinho nela. Tá bom? Tá bom, irmã? Irmãs casadas aqui, levanta a mão para mim, as casadas. Tá tudo bem? Não, por quê? Mas é só... Ele vive... Escuta, irmão. Ele vive com você, irmã. Ele compra a roupa, é você que ele leva no shopping. É tudo com você, você está entendendo? Mas é só uma bitoquinha, só no fim de tarde, 2 vezes por semana, não tem problema. Por que não pode? Qual é o nome disso? Qual é o nome disso, irmão? Infidelidade, né? Você já entendeu o que é que eu desenho? Aí a gente vê, não, o dinheiro nosso é aqui, ó. É dízimo, oferta, é primícia. Eu canto é aqui, eu vivo é aqui, é tudo aqui. Eu sou dessa família. Mas anda dando beijinho fora aí, né, irmão? Entendeu ou não? Jesus tem um modelo, filho. Você pode estar dando uma bitoquinha no cão ali, ó. Quando você entra na casa do teu marido, que é o Senhor, ele vê a sua infidelidade. Irmão, esquece, novo pacto, esquece essa história. Eu sou fiel no dízimo, na oferta, mas eu não sou muito fiel. Eu não sou muito fiel. Se você, irmão, é infiel em alguma coisa, você é infiel. Irmão, Deus nos chama à pureza, e nos chama à entrega, e nos chama à morte sacrificial, para que nós sejamos feito igreja santa, sem ruga, sem mácula. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso daqui não é o que a gente tinha que fazer. Aí um olhou para o outro, vamos montar a igreja para nós se ferrar com tudo, com essa gente doida. Pergunta para ele, você vê. Não é isso não, irmão. O Kleber não está aqui agora porque ele está fazendo um trabalho na faculdade dele lá. São pessoas que trabalham, são bem resolvidas, não precisa disso aqui. Você está entendendo? Mas por que vieram? Que são um casal de doido, que toma Gardenal com Rivotril e pinga e quer se arrumar nas confusões dos outros. Você acha? Você acha, irmão? Então tem alguma coisa acontecendo de Deus aqui, amém? Você deve honrar isso. Você deve buscar compreender isso. A grande maioria das pessoas que andam dizendo que estão decepcionadas, pastor, não. Estou tão decepcionado. Gente, estou decepcionado. Estou decepcionado, viu? A Meg, eu entrei. Tão esperançoso, mas agora estou tão decepcionado. A grande maioria das pessoas que estão decepcionadas com a igreja e com os outros são os fatores de maior decepção. Você é decepcionante. E porque enxerga tudo através da sua ótica. Jesus quer te libertar, irmão. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Larga essa tranqueirada toda. E vem para um modelo divino chamado igreja. Aí aparece Jesus. Aí pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Não sei, eu vou arriscar. O Pedro, o apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, foi o Espírito do meu Deus, do meu Pai que está no céu. E pelo mesmo Espírito, eu vou dizer que você disse quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Você não é mais Simão, você é Pedro. E sobre a pedra que Deus te mostrou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute as palavras de Jesus, eu edificarei a minha igreja. Aí você pergunta, como? Onde é que você vai encontrar isso de novo? Efésios capítulo 4, verso 11 para mim. Que Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo, com o desejo de edificar. Sabe como Jesus, preste atenção, irmão, como Jesus cumpre a sua palavra de edificar a sua igreja? Dando a ela Ele mesmo. Porque 5 ministérios, irmão, não é 5 donos de igreja, não. 5 ministérios é Jesus manifestado de maneira plena na igreja. Porque quem é o apóstolo? O apóstolo é isso aí, aquele que veio, aquele vai vir. Não, irmão. Hebreus 3:1 diz que ele é o apóstolo
das nossas almas. Ele quem? Quem é o apóstolo das nossas almas? Jesus. Ele é o apóstolo, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus também é o profeta, ele é o profeta de Deus. Moisés lá atrás já falava que quando ele passasse, Deus enviaria um profeta maior que